gente, terceira e última parte da nossa aula. Lembrando, essa aula nossa é uma aula muito extensa, né? Porque na legislação trabalhista é um ponto que traz muitas regrinhas. Então, o que nós estamos estudando? Férias. E agora nós vamos ver a ruptura do contrato de trabalho. Então, eu trabalhei durante alguns meses e antes de completar um ano, eu acabei rompendo o contrato de trabalho. Nós teremos aqui um direito especial que é chamado as férias proporcionais. Então veja bem, período aquisitivo incompleto ou férias integrais, que é o período aquisitivo completo. Onde que está previsto isso? No artigo 146 da CLT, e aqui está a hipótese. Qual que é a hipótese? Cessação do contrato de trabalho, fim do contrato de trabalho. E aí veja bem o que a CLT diz, em qualquer que seja a causa. Então não importa se justa causa ou não. Será devida ao empregado a remuneração simples, veja bem, remuneração simples, ou em dobro, remuneração simples quando está no período, e remuneração em dobro quando já passou o período que deveria ter sido pago o direito de férias. O artigo 146 ainda, que é o que a gente está estudando, ele tem um parágrafo único na CLT que fala que na cessação do contrato de trabalho, após 12 meses, olha quantas vezes nós estamos trabalhando com 12 aqui, 12 meses de serviço, o empregado, só que tem uma regrinha, desde que não tenha sido demitido por justa causa. Cuidado, hein? Demitido por justa causa. Se ele for demitido por justa causa, ele não tem direito. Mas se ele for demitido por justa causa, ele não tem direito, estou dizendo. Agora, se ele não for demitido por justa causa, aí ele tem direito à remuneração ao período incompleto de férias, ou seja, férias proporcionais, de acordo com o que diz aqui o artigo 130 da CLT, na proporção de 1/12 por mês de serviço, ou fração superior a 14 dias, porque veja bem, pode ser que não dê um mês inteiro, mas dê uma fração superior a 14 dias. Então, naquele mês eu trabalhei 15 dias, então eu vou ter direito a mais um mês. Essa é a regra do período incompleto, por isso nós chamamos período incompleto ou de férias proporcionais. Fica de olho aqui na justa causa, hein? Se o empregado ele for demitido por justa causa, ele não receberá as férias referentes ao período incompleto. É uma penalização para ele. Quando a gente estiver estudando os cálculos aqui das verbas trabalhistas todas, aí a gente vai ver isso com bastante calma. O que eu recebo quando eu sou demitido por justa causa, quando eu não tenho uma justa causa, o que eu posso receber. Bom, então vamos ver aqui o artigo 147 da CLT, que também diz: o empregado que for despedido sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir por prazo determinado. Então lembra quando nós estudamos o contrato de trabalho? Nós temos contrato de trabalho indeterminado e tem um contrato de trabalho determinado. Aqui nós estamos falando de contrato de trabalho com prazo determinado, antes de completar 12 meses. Então observe que antes de completar 12 meses, ele terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias. Então, mais uma vez, nós estamos falando das hipóteses do quê? Da hipótese de férias proporcionais. Então, o contrato de trabalho tem menos de um ano. Aí a gente tem que ficar de olho que a gente estudou ali o artigo 146 e parágrafo único e aqui o artigo 147. Somando os dois, então nós temos 3 regras. Então, veja bem, primeira regra, não importa qual o motivo da ruptura do contrato, será devida a remuneração simples, que é quando for dentro do prazo, e a remuneração em dobro quando já tiver passado o prazo do período de férias. Ok, pessoal? Agora, 2. As chamadas férias proporcionais do empregado que teve o contrato rescindido após 12 meses, caso não tenha sido demitido por justa causa, ele vai receber o período incompleto de férias. E fica de olho essas férias proporcionais. Se ele tiver trabalhado uma fração superior a 14 dias, ele tem direito a mais um mês. Agora vem a terceira regra aqui, que é as férias proporcionais do empregado que teve o contrato rescindido antes dos 12 meses,
receberá se demitido sem justa causa o que se tratar de contrato por prazo determinado, que é o artigo 147, que nós falamos aqui das férias proporcionais no contrato de prazo determinado. Ok, pessoal? Olha o que eu coloquei aqui da súmula 261, que fala das férias proporcionais, pedido de demissão, o contrato vigente há menos de um ano. Aí a nova redação: o empregado que se demite antes de completar 2 meses de serviço tem direito a férias proporcionais. Fica de olho, hein? E o artigo 11 que nós temos aqui da convenção da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que fala que todas as pessoas empregadas tenham completado o período mínimo de serviço que pode ser exigido ele em caso de cessação da relação empregatícia, um período de férias remunerado proporcional. Então fica de olho aqui, ó. Período de férias remunerado de maneira proporcional à duração do serviço, tá certo? Aqui nós estamos falando daquele princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Então, se eu tenho duas leis, vou aplicar qual que for mais favorável. O Tribunal Superior do Trabalho mantém esse entendimento aqui, ok? E é muito importante aqui, ó, ele exclui, o TST exclui o pagamento de férias proporcionais no caso de justa causa. Bom, então vamos falar aí de férias coletivas. Agora, toda empresa, uma empresa extensa, grande, cheia de empregados, nós podemos ter férias coletivas? Sim. Não há obrigação da empresa inteira interromper o trabalho, porque é uma coisa muito comum também falar as férias coletivas é da empresa inteira. Não, pode ser um setor da empresa. Aí nós temos o artigo 139 que fala que poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Porque quando nós falamos em férias coletivas, parece que é todos. Então tem esse aspecto. O parágrafo 1º, ele deixa bem claro que as férias coletivas, elas poderão ser gozadas em 2 períodos anuais. Então não confundir isso, hein? Que lá nas férias regulares eu posso gozar em 3 períodos. Um não pode ser inferior a 14 e os outros 2 não podem ser inferior a 5 dias. Agora, quando se trata de férias coletivas, 2 períodos anuais. Porém, nenhum deles pode ser inferior a 10 dias. Ok? Vamos ver o parágrafo 2º. De acordo com o parágrafo 2º, o empregador ele tem que comunicar ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de quê? De início e fim das férias coletivas. Bom, e o parágrafo 3º também, ele fala que em igual prazo, que é esse prazo aqui de 15 dias, o empregador ele enviará cópia da aludida comunicação, ou seja, da referida, da tal comunicação, aos sindicatos representativos da categoria profissional e providenciará a fixação do aviso nos locais de trabalho. Então veja que além do Ministério do Trabalho tem que ser comunicado ao sindicato também. Bom, então não vamos confundir, né? Como eu disse, as férias individuais está aqui, ó, 30 dias, deve ser comunicado com antecedência ao empregado. As férias coletivas, o prazo passa a ser de 15 dias. E, de novo, as férias coletivas são 3 destinatários: o Ministério do Trabalho, os sindicatos trabalhadores e os próprios trabalhadores. Agora vamos ver o artigo 140 da CLT. Ele fala que os empregados contratados há menos de 12 meses, eles podem gozar férias proporcionais e iniciando-se então um novo período aquisitivo. Então o empregado que tinha 6 meses, ele proporcionalmente tinha 15 dias de férias, mas a empresa pretende dar 30 dias a todos os funcionários. Então o que o empregador pode determinar? Que após o 15º dia, o empregado volte a trabalhar e os outros 15 dias ali pode constituir em licença remunerada. Bom, pessoal, então isso aí é o nosso fim, terceira parte da nossa aula. Qualquer dúvida depois a gente vai conversando, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.